das baquetas, seja bem-vindo ao canal Drum Rockers, meu nome é Márcio Soares. Nessa semana, mais uma super aula para você acompanhar junto comigo. Hoje eu vou trazer para vocês o rudimento Double Stroke, toque duplo, ou como é conhecido no Brasil, Papa Mama. Se você gosta desse assunto, se você já deixa o like aí no vídeo, tá legal? Se você depois não gostar, você pode tirar o like, mas deixa já o like aí para ajudar o canal e para ajudar a gente a continuar esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Valeu? Bom, então vamos lá então, Double Stroke. Vou falar um pouco sobre esse rudimento. Esse rudimento ele é muito importante para desenvolver a tua técnica de mãos, principalmente, para desenvolver a tua desenvoltura pelo kit. Mas assim, o que me levou a trabalhar esse rudimento, o que eu achei interessante nele, o que eu gostei nele? Porque eu não sei você, mas sempre a gente tem um rudimento que a gente prefere, não tem? Um rudimento que a gente gosta mais de usar, de aplicar e tudo mais. E o Double Stroke ele é esse rudimento. Eu lembro a primeira vez que eu assisti a um vídeo do Dennis Chambers. Quem não conhece Dennis Chambers, né? É uma lenda da bateria. E o Dennis Chambers ele tem um toque duplo incrível, tanto nos pés quanto nas mãos. E ele aplicando o toque duplo pelos tambores, pelos tons, assim, é algo que impressiona, é algo muito legal de sonoramente de ver e também visualmente de ver ele tocando os toques duplos, é muito bacana. Então aqui nessa aula de hoje eu vou passar para vocês alguns exercícios que eu gosto de praticar com o toque duplo e também algumas dicas para que você melhore o teu toque duplo, tá legal? Vamos lá então, mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like já aí no vídeo para ajudar a gente a continuar esse trabalho, tá legal? E vamos lá então a essa nossa aula do Papa Mama. Primeiro, aqui nós temos muita gente que não é do Brasil, que acompanha o canal. No Brasil a gente costuma muito chamar esse exercício Double Stroke de Papa Mama. Por quê? Porque o toque em si ele é uma brincadeira, até um fonema que a gente fala, né? Papa Mama. Papa Mama. Então é uma brincadeira, na verdade, que se desenvolveu na hora de dar aula com os alunos. Então principalmente os alunos menores, eles gostam muito dessas brincadeiras, desses fonemas. O paradido também é um fonema, porque quando você canta ele, soa, né, o toque, por exemplo, paradido, paradido, paradido. Então isso é muito bacana, você trabalhar isso com o teu aluno, você desenvolver isso, porque acaba que o aluno memoriza mais fácil o toque. Então por isso que é chamado de Papa Mama. Mas vamos lá então ao rudimento de Double Stroke, que nada mais é do que um toque duplo, 2 toques para cada mão. Dois toques para cada mão, muito simples. Mas como eu vou fazer para desenvolver a velocidade? Como eu vou fazer para chegar no rulo isso daí? Eu acho que esse é a pior, assim, como que eu posso dizer para vocês? É a indecisão de cada aluno, porque o aluno ele não sabe, assim, ele vê o professor tocando rápido o Papa Mama, ele fala assim, nossa, como que eu vou chegar a esse nível? Como que eu vou conseguir aplicar esse exercício de uma forma assim, solta, livre pelo tambor? Então assim, primeiro eu vou contar uma história para vocês de como que eu comecei a trabalhar com os rudimentos. Eu comecei a estudar bateria e percussão aos 9 anos de idade numa banda marcial, nessas bandas Drum Corps, né? Hoje se conhece mais por Drum Corps. Então, aos 9 anos de idade eu entrei numa banda marcial e eu lembro até hoje que eu ia pro colégio na parte da manhã e na parte da tarde, segunda, quarta, sextas e aos sábados eu ficava lá na banda, né? E eu lembro até hoje que eu chegava, a primeira coisa que o maestro e o coordenador de percussão falava, ele falava assim, pegue o teu pad, a tua baqueta e o livro do Stick Control e vá praticar. E aí nisso eu pegava o meu padzinho, sem saber muito aonde que isso ia me levar, tudo mais, e ia lá para um canto, eu sentia um bosque. Quem acompanha que foi lá da banda marcial, deixa um like aí no vídeo, comenta aí no vídeo, e isso vai lembrar, são lembranças muito boas que a gente tem dessa fase. Mas enfim, eu ia lá para aquele canto num bosque e ficava lá praticando, horas e horas, sem saber aonde que isso ia me levar. Até porque naquela época, isso lá em 1994, 95, nós não tínhamos acesso à internet como tem hoje. Então nós não víamos esses grandes bateristas aplicando isso, a bateria, a percussão, nós não tínhamos nada disso. Então você estudava aquilo sem saber aonde que aquilo ia levar, entende? Então por isso que nesse vídeo eu comecei já fazendo uma brincadeira aqui, uma aplicação pelos tambores e prato, que não é um solo nem nada, é mais como um aquecimento. Isso é muito bacana que você desenvolva o toque pelos tambores, porque isso você pega a velocidade e também vai melhorando o teu toque. Por quê?
Aqui no pad eu tenho uma única superfície. Essa superfície tem uma densidade só. Lá na bateria eu tenho a caixa que tem uma densidade um pouco mais dura, né? A caixa é mais seca, então tem mais rebote. Os tambores, os tom-tons, né? Ou os timbalão, como é conhecido aqui em Portugal, eu já tenho uma afinação mais média. Então a baqueta fica um pouco mais solta, né? E lá no timbalão de chão, ou surdo, como nós conhecemos no Brasil, o floor tom, ele já é mais frouxo ainda. Então você tem que acabar usando um pouco mais de pulso. Então para isso é importante a gente ver isso pelo seguinte, porque o exercício você não deve começar ele rápido, porque senão ele vai ficar como que se diz, sujo, ele não vai ficar com uma qualidade sonora bacana. Então para isso, o ideal é que você faça por um bom tempo esse exercício devagar, usando mais o teu pulso, né, e os teus dedos da mola, para depois você pegar o rebote, tá legal? Então assim, nós vamos fazer aqui esse exercício agora, usando o metrônomo ainda, um pouco mais devagar, e nós vamos fazer esse exercício a 80 BPM, 2 toques para cada mão, bem tranquilo, beleza? Acompanhem comigo então. 1, 2, 3, 4... Bom, aqui é o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu estou usando uma baqueta da Vic-Firth Solo Stick, que é uma baqueta mais espessa, mais grossa. Ela tem uma ponta em formato de bola, tá? Essa baqueta, ela já é uma baqueta que não é muito indicada para usar na bateria. Ela já é uma baqueta legal para você praticar no pad, para quem toca mesmo em drum corps, em banda marcial. Ela é muito boa, porque ela é uma baqueta que ela tem um punch, uma pegada bem interessante para tocar somente um tambor. Na bateria ela fica um pouco pesada, mas não quer dizer que ela é proibida de usar. Mas ela é mais ideal para drum corps e bandas marciais mesmo, tá legal? Então eu estou usando essa baqueta. Note que nesse exercício a 80 BPM eu estou tocando 2 toques para cada mão e eu uso somente o meu pulso. Eu não uso o braço para tocar, tá legal? E por enquanto eu não estou usando os dedos, só estou usando o pulso. Tá legal? Outra coisa que eu procuro não fazer é tocar e apertar a baqueta na pele, tá legal? Eu toco e relaxo a baqueta para que o som da pele vibre, tá legal? Mesmo eu não estando no tambor, no pad eu também tenho que ter essa intenção, tá legal? Então vamos lá, eu vou fazer agora, primeiro, um toque para cada tempo, depois 2 toques para cada tempo, colcheia, tá legal? E aí 4 toques para cada tempo. Então eu vou fazer depois 2 toques, e aí 4 toques, sempre alternando, 2 e 2, papamama, a 80 BPM ainda, tá legal? Acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4, um toque. Agora colcheia, 2 toques. Agora 4 toques. Quando eu fui para 4 toques, como aumentou a velocidade, eu comecei a usar mais a mola do que os dedos. Porque quanto mais toques você vai fazer, mais você vai usando a parte menor da mão. Então eu comecei usando o pulso, tá legal? Aí depois, quando eu aumentei para 4 toques, eu já fui para os dedos. E assim por diante. Então quando você fizer, nós estamos fazendo os números pares, né? 1, 2, 4, eu posso fazer 6 toques e 8 toques. 6 toques, vai ficar lá, né? Vou pensar em terceiro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e vou dobrar isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu pensei em 3 e dobrei, deu 6 toques para cada tempo. Se eu for fazer
as fusas, que são 8 toques para cada tempo, eu vou pensar em 4 semicolcheia, né? E vou dobrar. Então eu vou pensar lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu já comecei a usar mais a minha pinça. Por isso, gente, que é muito importante que você não tenha pressa para fazer o exercício, né? Qualquer coisa, se você está iniciando ainda o estudo dos rudimentos, volte a 60 BPM e faça esse exercício com mais tranquilidade. Então, quanto menos toques eu dou por tempo, eu uso o pulso, depois eu começo a usar os dedos, até chegar na fusa que eu vou tocar usando mais a pinça. Os dedos eu uso mais para controlar a baqueta, para ela não ficar sem controle, entende? Então eu vou fazer esse exercício agora inteiro, fazendo desde lá do início da semínima, e aí eu vou fazer até a fusa, então. Tá? 1, 2, 3, 4. Usando mais o pulso. Agora 2 toques, colcheia. Agora 4 toques, semicolcheia. Agora 6 toques. Legal? Aqui na fusa, eu comecei a usar mais os dedos, mais o rebote. E aí eu dobro esse toque, ele vira 8 toques, que é a fusa. Então assim, note que nesse exercício eu usei o pulso, os dedos e também a pinça, né? E esse é o segredo para você desenvolver o toque duplo. Porque se você vai usar ele numa virada, numa situação um pouco mais lenta, você vai poder usar mais os dedos e o pulso. Agora, se você for fazer uma virada na caixa, ou um rulo mesmo, né, de toque duplo, você vai acabar usando mais a pinça, entende? Agora é o seguinte, vocês já viram inúmeros vídeos que nós temos pela internet aí, e muitos deles, a maioria, na verdade, todos têm o seu fundamento, todos têm a sua forma de estudar. Às vezes a gente vê na internet muitos bateristas passando essa técnica de formas diferentes. Porém, não fica muito claro que a intenção do exercício é outra. Por quê? O toque duplo, como todo mundo sabe, é 2 toques para cada mão. Agora, conforme a técnica com que você vai aplicar, ele muda. Vou dar um exemplo para vocês. O Thomas Lang, que é um baterista austríaco, muita gente conhece, um dos grandes bateristas reconhecido mundialmente hoje em dia, da atualidade, e ele passa o exercício com um toque duplo, pedindo para que você acentue o segundo toque. Isso é muito interessante, porque isso faz com que você iguale os toques, o toque do primeiro toque e do segundo toque, porque normalmente, como a gente usa o movimento do pulso, o primeiro toque tende a ser mais acentuado. O primeiro toque tem uma força um pouquinho maior. Tá errado? Não, tá certo.
Bom, a técnica aplicada por ele já usa um conceito diferente, que é o tap e o down. Então, o que é tap e down? São exercícios de acentuação, porque a intenção é que você tenha o segundo toque com uma qualidade sonora igual ao primeiro. Então, o exercício que ele passa é mais ou menos isso daqui. Você faz o tap e o down, tap, down, tap, down, tap, down, tap, down, tap, down. O primeiro toque um pouco mais fraco e o segundo acentuado. Porque, como eu falei para vocês, a tendência nossa é o primeiro toque ser acentuado, o down, e o segundo o seu tap. Down, tap, down, tap, down, tap, down, tap. O ideal eu peço para que você, eu sempre peço para os meus alunos, e eu indico para que você procure estudar os dois toques com a mesma intensidade de início. Aquele exercício que eu passei anteriormente com a mesma intensidade em todos os toques. Eu acho que isso é mais interessante para você. Mas o exercício dele também não é um exercício ruim de se praticar. Eu vou fazer aqui com vocês, sem o metrônomo. Então eu vou fazer aqui, ó, toque duplo, 2 toques para cada mão. O primeiro mais fraco e acentuando o segundo, que vai ser o down. Tap, down. Legal? Então, são técnicas diferentes, são intenções diferentes. É válido, tudo é técnica. Nós temos que lembrar que na bateria, na percussão, existem inúmeras formas de segurar a baqueta. Eu posso segurar da forma tradicional e fazer esse exercício também. Eu posso usar a Matched Grip, que é a pegada combinada, que é a que particularmente eu uso. Se você tem dúvidas em relação a que tipo de técnica você quer usar, você pode, vou deixar aqui nos cards, uma aula que eu já gravei anteriormente falando sobre as técnicas que eu uso e as técnicas basicamente que eu conheço. Tá legal? Então essa daí foi a nossa aula hoje de toque duplo. Se você tem mais vontade, tem interesse de conhecer sobre esse assunto e também sobre outros rudimentos, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá legal? Em brevemente eu estarei lançando um mega curso de bateria, muito legal, com muita técnica, com muita aplicação de viradas, de ritmos e tudo mais. E já adiantando para vocês, no próximo mês, o mês de agosto, aqui em Braga, Portugal, onde eu moro, será um mês muito interessante culturalmente aqui, porque será um mês do blues. Então nós teremos eventos, shows no Teatro Circo, nós teremos shows no Shopping Nova Arcada, nós teremos show a céu aberto, haverá também workshops de blues nas escolas. Então eu achei isso muito bacana. Aqui é uma cidade culturalmente fantástica de morar. Então no próximo mês eu vou entrar no clima também do blues e eu vou trazer para vocês ritmo de blues. Então eu vou passar para vocês algumas variações de blues, vou passar para vocês algumas dicas que eu uso quando eu toco esse ritmo aí, tá legal? Então é isso daí, um abraço, boa semana, bons estudos e até a próxima. Nos vemos na próxima aula. Abração!